Logo de manhã, depois do almoço ou naquela pausa à tarde, um cafezinho vai muito bem. E em Rondônia, o café robusta amazônico tem ganhado protagonismo como o quinto maior produtor do Brasil. São produzidos mais de 224 mil toneladas, movimentando 2,1 bilhões de reais, e isso tudo envolve mais de 17 mil produtores e produtoras na produção do café, isso de acordo com o IBGE e com um estudo feito pelo Projeto Rural Sustentável Amazônia. Com todo esse potencial, o tema da nossa conversa hoje traz o lado sustentável dessa produção. Vamos falar sobre café robusto amazônico, da lavoura sustentável ao mercado global. Esse é mais um episódio de Puxirum da Amazônia, uma série de diálogos sobre bioeconomia, sociobiodiversidade e sustentabilidade na Amazônia. E para nossa conversa de hoje, recebemos Celso Suruí, liderança indígena do povo Suruí e presidente da cooperativa Garaitxá. Também recebemos Henrique Alves, pesquisador da Embrapa, e Pedro Xavier, coordenador de fortalecimento de cadeias e de mercados no Projeto Rural Sustentável Amazônia. Sejam muito bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês. Para começar a nossa conversa, vou pedir a sua ajuda, Henrique, para nos esclarecer quais são as diferenças do café robusta para o arábica. Olha, quando a gente fala em café, né, a dona de casa às vezes só pensa naquela marca favorita e muita gente às vezes não sabe a diversidade genética e de ambientes de produção de café, que tudo isso vai influenciar no que está na xícara. É toda uma história, um enredo que tem a ver com terroir, tem a ver com a genética, tem a ver com saber fazer. Dentro da parte genética, o mundo a gente conhece quase 130 gêneros de café dentro da espécie Coffea. Aí o que acontece? Nós temos Coffea canéfora e o Coffea arábica, desses 130 que são os mais produzidos e comercializados no mundo. Pra você ter noção, no Brasil, cerca de 60% do café produzido é arábica e 40% é canéfora. São duas espécies diferentes, Coffea arábica e Coffea canéfora. E dentro do grupo Coffea canéfora, a gente ainda tem uma divisão, que são variedades botânicas, que é o café robusta, produzido na Amazônia, e o café conilon, muito famoso, produzido no Espírito Santo e na Bahia. E isso para o Brasil é muito interessante, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que produz com qualidade, com densidade, essas duas espécies, né, e produzindo arábica, conilon e robusta. Isso é um coringa, e por isso que o Brasil é a nação do café no mundo. E aí, dito isso, venho para cá com alguém que produz um café robusta de uma forma sustentável. Mas, Celso, antes de você falar sobre essa produção, eu queria que você falasse sobre o seu povo. E aí você me diz também o impacto dessa produção do café robusta para a sua comunidade e também para quem recebe o que você produz. Então, meu nome é Celso Suruí, eu estou vindo do município de Cacoal, no estado de Rondônia, vim representar o povo Paité Suruí, né, povo indígena. É muito gratificante, né, por estar aqui nessa oportunidade e dizer que o nosso povo lá, eles são de 1.900 pessoas, né, de 248 mil hectares da terra demarcada, né. Então, nós, povo Paité Suruí, a gente produz café, né. Então, hoje a gente somos conhecidos como os indígenas que têm melhor qualidade de café do Brasil, né? Então, esse impacto que o café trouxe para o nosso povo é muito positivo, né? Então, eu posso dizer que a gente trabalha com produção de café com muito amor, né? E com muito carinho, né?
por que eu estou dizendo isso? Porque a gente trabalha zelando bem, né? E produzindo de forma orgânica, né? Então, através dos nossos esforços, do nosso povo, veio o reconhecimento, né? Que a gente estava produzindo melhor qualidade, né? Devido que a gente participou de um concurso, então lá tivemos um café premiado. Então, a partir dali, viemos aprimorando mais o nosso trabalho hoje. Então, assim, então esse trabalho que a gente faz no nosso território é de forma coletiva, né? Nós temos uma organização social nossa, então a partir dali, então fazemos um trabalho, né? Mas sim, entendemos que precisamos beneficiar cada família, né? Então, assim, então a partir dali nós crescemos muito na visão do negócio, né? Então estamos também trazendo a nossa juventude para que elas possam trabalhar, trazer algumas informações mais técnicas para eles. Então, ainda mais nesse avanço da tecnologia, então a gente está aos poucos inserindo esse trabalho dentro do nosso território com a produção de café. E é muito legal que aí você fala, é um café produzido de forma sustentável, orgânica, que vai para um concurso e recebe uma premiação. Quando vocês têm esse reconhecimento por um trabalho que vocês fazem com todo o conhecimento de vocês, de que forma que você sente que a comunidade é impactada? Então, quando a gente tem esse resultado positivo de ser premiado, então o impacto ela vem com muita força de alegria, de cada família trabalhar na sua área de café com muito esforço, né? E colher bem o momento certo, fazer a colheita do grão de café, né? Então, assim, de qualquer forma, isso é de uma grande dimensão, sabe? Incluindo todo mundo, toda a família. Então, assim, de forma mais positiva, né? Então, a gente produz e pensando também em proteger a floresta, né? Não só pensar que precisamos desmatar e plantar, produzir café com pequena quantidade, mas com qualidade. Perfeito. E aí eu vou voltar aqui para o Henrique, porque eu quero saber qual é o desafio, Henrique, de garantir essa produção do café robusta de uma forma produtiva e sustentável? Eu acho que esse desafio, ele não pertence só aos indígenas, mas da cadeia de uma forma geral. Inclusive, o lema que a gente tem na cafeicultura na Amazônia é o conceito de sustentabilidade, que é as necessidades das gerações atuais não podem se sobrepor às necessidades das gerações futuras, né? E o que a gente tem buscado é crescer, desenvolver, sem desmatar e mantendo a capacidade do solo de cada vez produzir mais, né? E isso sem desmatamento, sem agredir o meio ambiente e promovendo esses meios. E o que a gente vê que nos indígenas, esse meio de agricultura sustentável faz parte da cultura deles. Isso que é muito bonito e que em todo o projeto se procurou preservar. Eles têm uma agricultura que já é muito diversificada. A gente acha a floresta bonita, mas a floresta é o quintal da casa deles, é a casa deles, é uma relação diferente. Mesmo eu amando a floresta, a natureza, a relação do indígena é diferente. E é isso que a gente tem que aprender e que neles isso é nato. E o café, ele tem essa resiliência, ele é compatível com a floresta e é compatível com a cultura indígena. Então, é um pacote completo em que você traz
agrega valor, qualidade de vida, de uma forma sustentável e compatível com a floresta, e traz também uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com os indígenas, porque eles pareciam para mim uma entidade, né? Que ou a gente via como um curupira que tem que defender a floresta de qualquer maneira, ou como um problema social. E depois que eu comecei a trabalhar com eles e vendo toda essa capacidade de empreendedorismo que o indígena tem, como o Celso disse, o melhor café robusta do mundo foi produzido pelo cacique Rafael Suruí. O primeiro café robusta recebeu uma nota máxima num concurso de qualidade, né? Então, assim, isso mostra toda a capacidade e esse café, ele leva a história do indígena, ele leva a cultura, ele tira da invisibilidade. Então, eu vejo, assim, que é uma transformação social nas aldeias, né? Ou uma preservação da vida social, mas de uma forma mais positiva. Mas você imaginar que hoje a cafeicultura indígena é vitrine de Rondônia, da cafeicultura de Rondônia. Isso tem um peso muito grande, né? A gente tem orgulho dos indígenas. Sim, e aí você fala de Rondônia e do país para o mundo. Exatamente. Né? Porque quando você vai lá e ganha como o melhor do mundo, você está falando de um povo, de um estado e de um país. E isso é muito significativo. Agora eu pergunto para você, Pedro, como que o PRS Amazônia trabalha para fortalecer essa cadeia e apoiar as famílias? Eu acho que, em primeiro lugar, a ideia disso tudo é que não tem ninguém inventando a roda aqui, né, de fato. O que está se fazendo é contribuir para processos que vêm há décadas sendo realizados, de valorização de um modo de vida específico, de toda uma cultura alimentar onde o café foi inserido a partir da invasão de uma determinada terra, né? O café ele não é algo que nasce junto com a cultura Paiter Suruí. O café chega e ele bate de frente com a cultura Paiter Suruí. E a partir disso, o povo Paiter Suruí precisa conviver, se adapta e consegue, a partir do seu modo de vida, construir uma nova história com o café, agregando a isso aí. Então, a gente, enquanto PRS Amazônia, a gente contribui com um processo de décadas que está existindo no território de valorização desse processo, né? O projeto, ele hoje atua com 5 organizações socioprodutivas no território, 2 delas não indígenas, 3 delas indígenas. A gente está atendendo em torno de 150 famílias e com isso são prestados serviços de agregação de valor a partir de assistência técnica e extensão rural, de realização de planos de negócios para essas organizações socioprodutivas, planos de investimento, seja em capacitação, seja em maquinário e equipamentos, e sempre numa proposta de construção conjunta, escutativa, acima de qualquer coisa, contribuir dentro de um arranjo institucional em que existe a Embrapa, existe outras organizações, existe o poder público, as próprias lideranças indígenas, né, à frente dando voz a toda essa cultura e construindo em cima de propostas bem estruturadas, né, apoiando propostas bem estruturadas com um caminho bem desenhado. Assim, a gente está lá, acho que antes de qualquer coisa, com muito orgulho de conseguir chegar num território tão firme, né, tão importante em termos de significado e resultado ao longo desse tempo. Uhum. Nesse trabalho, nas pesquisas, no estudo que vocês fazem, o que mais aparece sobre o café robusta em relação ao mercado internacional, em relação à valorização, né, de um café, de uma cultura? Isso é interessante porque a gente conseguiu fazer uma avaliação para além de pesquisas tentando entender o ponto de vista do consumo numa consulta pública. A gente conseguiu visitar pontos de venda em 10 praças diferentes. Eram 8 cidades nacionais
e 2 cidades internacionais. Então a gente construiu recortes geográficos para entender esses mercados e alguns resultados são bem curiosos, assim, do tipo, acho que até a gente consegue conversar com resultados que você já vem identificando ao longo das suas pesquisas, Henrique. 25% das pessoas, de fato, sabiam que existia uma diferença entre o Robusta e o Arábica, né? Então, isso já mostra, num primeiro momento, que o Robusta precisa aparecer. Né? Que ele não é a gente falar sobre café Robusta não é algo consolidado num ambiente de consumo, então é importante se entender isso. É um produto que ele precisa chegar e se amostrar, a gente precisa contar a história do Robusta, né? Dessas 25% das pessoas das capitais que foram ouvidas em ato de compra, em pontos de venda que vendiam café, que eram pessoas já com aptidão à aquisição de um produto Robusta, dessas 25% das pessoas, 50% achava que não fazia diferença se fosse o Robusta ou se fosse o Arábica, 15% mais ou menos preferiu o Robusta e 35% preferiu o Arábica. Então aí a gente já começa a entender que existe uma certa... Estamos perdendo, de certa forma. A gente precisa entender que o Robusta está saindo um pouco atrás. Mas, independente de qualquer coisa, de todas essas pessoas ouvidas, 70%, 75% a 80%, dependendo da cidade, estavam dispostas a pagar mais por um produto que viesse de uma comunidade indígena. Pagar mais por um produto que tivesse um protagonismo feminino no seu processo produtivo. Pagar mais por um produto que, de alguma forma, prestasse serviços ambientais em termos de conservação da floresta, em regeneração, em recuperação de áreas degradadas. Então, alguns pontos são importantes dentro dessa história toda. E o Robusta, ele entra respondendo a isso. Ele tem um mecanismo de comunicação que, por si só, já atende essas demandas, né? Então, acho que isso é muito interessante de entender. E aí você fala ainda desse trabalho que precisa ser feito para que o Robusta chegue a mais pessoas e de uma forma que as pessoas também conheçam mais. E aí eu te pergunto, Celso, você tem essa relação de troca? Você sabe como as pessoas recebem o seu produto? Porque, é claro, ele participou de uma competição, foi premiado, mas nessa troca de quem está ali consumindo no dia a dia, você tem um retorno disso? Então, eu acredito que sim, né? Porque a sociedade não indígena, antes, né? Antes de a gente ter esse reconhecimento, então achava que nós, povos indígenas, não tinha essa capacidade de fazer um trabalho desse nível, né? Então depois desse reconhecimento, já sabendo que a produção nossa do café é tudo orgânica, né? Que a gente trabalha de forma sustentável dentro do território, então eu acredito que os consumidores recebem isso com grande alegria e sabendo que vai consumir o café e que é saudável para se alimentar, né? Então, assim, é de uma grande, muito positivo, que eu acredito que nós trabalhamos para o nosso consumidor. E esse é um exemplo perfeito, né, de um trabalho que é feito de forma consciente, porque à medida que as pessoas fazem o trabalho como vocês fazem, sabendo cultivar da melhor forma para a natureza e para o consumidor, e o consumidor que tem essa consciência e também quer algo que está ali produzido de forma sustentável e orgânica, também compra pagando um pouco mais, mas entendendo que está fazendo um bem para si, para as comunidades envolvidas nessa produção e para a natureza. Porque aí essa é a combinação perfeita. É o resultado que a gente quer ver multiplicado, né? Sim. Porque aí a gente está falando de um trabalho aqui que é um belo exemplo, mas que, se replicado, a gente vai entender e vai
perceber um resultado que é positivo para um país inteiro. Sim, e também queria já aproveitar fazer um destaque importante aqui para o nosso consumidor. Quando vai comprar um produto, né, produzido pelos indígenas ou pelo povo Paiter, né, quando ele vai comprar para consumir aquele produto orgânico, então ele tem que saber e se sentir que está de alguma forma ajudando, né, para que a gente possa continuar, né, fazer esse trabalho de produzir café de forma sustentável e com certeza preservando a natureza, né? Então, sem agredir a natureza. Hoje a gente consegue encontrar em qualquer parte do nosso país o café que vocês produzem? Sim, em alguns estados a gente pode encontrar o café produzido pelo povo Paiter Suruí, dos mercados. Como é que a gente vai identificar que é o café que vocês produzem? Então, ele vem numa embalagem, né, que a gente embalou ela através de uma empresa, né, e então ela vem escrita Tribus, né, com a embalagem bem no perfil indígena, com identificação bem diferente, né, então em qualquer lugar aí vai ver aí no mercado. Se a gente chegar numa prateleira e encontrar um café com uma embalagem escrito Tribus, é só a gente procurar o seu povo que vai estar lá o seu café. Sim, vai ter um QR Code que vai explicar essa história. Isso, né? É uma forma deliciosa de engajamento, né, social, engajamento em termos da preservação. Porque não só você está se deliciando com o café, que é praticamente uma iguaria, que é a expressão máxima do terroir amazônico, né, porque eles produzem em meio à floresta, né, cafés com coleta seletiva, um processo fermentativo que leva dias, né? Então, assim, tem toda uma microbiota que só existe naquele ambiente, que vai fermentar aqueles frutos, uma seca lenta, natural, ao sol, que dão cafés únicos. E o que é muito interessante nisso tudo, que essa embalagem lá, que está escrito Tribos, ela tem uma representatividade dentro desse escopo desse projeto, que são mais de 169 famílias que trabalham nesse projeto. São 7 etnias diferentes, de 2 terras indígenas, que juntas representam quase 500 mil hectares de área preservada. E quem compra esse café está valorizando a história indígena, bebendo um café que é praticamente uma iguaria, mas ajudando a preservar, porque se o indígena tem qualidade de vida de uma forma sustentável, ele está preservando aquela floresta, preservando toda a vida que tem no entorno. E desde da abelha que vai lá e poliniza, né, aos pássaros que estão no entorno, aos animais maiores. Então, assim, aquele pacote você está levando vida junto com ele e preservando a vida. Então, é muito interessante. E a região das Matas de Rondônia, que é a primeira indicação geográfica para cafés robustas do mundo, é essa região que teve esse reconhecimento em 2021. E ela é responsável por mais de 10 mil famílias de cafeicultores, entre homens, né, mulheres, jovens, idosos, indígenas, não indígenas. E essas famílias que dependem estão trabalhando de forma sustentável e que é muito interessante, assim, tudo isso está representado ali. E essa região, ela preserva 52% da floresta. E 56% da floresta preservada está em áreas indígenas. E no contexto desse projeto, cerca de 20% de toda a floresta preservada na região está nessa aldeia, nessas 2 terras indígenas, que são quase 500 mil hectares. Então, assim, é um engajamento que você está protegendo todo um meio de vida que reflete também na nossa vida no Sudeste e em outras regiões, né? No nosso regime de chuvas, possibilidade de curas de doenças que a gente tem e que vão surgir, toda essa resiliência climática do país e do planeta, a gente sabe que está ali também na Amazônia, né? Então isso é muito importante.
esse território também tem algo que eu acho que é legal de entender, que existe um assédio de um sistema agronegocial de grandíssima escala, com um monocultivo, a partir da soja, a partir de pastagens extensivas para a criação de gado, que esse assédio ele é contido a partir do café. O café ele entra representando cultivo que conversa com a conservação da floresta, né? Então, ter o café, ter as comunidades tradicionais ali, ter a agricultura familiar instalada ali, contribui para que aquele ambiente se mantenha, porque é uma franja de transição Cerrado-Amazônia, onde se deixar, derruba. Né? Então a gente tem uma representatividade ali enquanto sentinela. A produção ela entra com esse caráter de proteção de toda uma floresta a partir de Rondônia. Né? E você está trazendo qualidade de vida. Se você pega hoje o estado de Rondônia, são mais de 17 mil famílias e 80% de todo o café da Amazônia está no estado. E esse café ele está entre os 3 principais produtos agropecuários em geração de renda, ICMS. Só esse ano a expectativa são 5 bilhões de renda. Isso é mais que a soja, mais que outras culturas. E sabe quanto que o café utiliza de área? 0,8% da área. Então, assim, ela tem um impacto, se você for comparar com pastagem, por exemplo, na região das matas de Rondônia, o café usa 0,8% da área. A pastagem, para ter um impacto parecido, usa 45%. Né? Então, assim, e a distribuição de renda, 25% de toda mão de obra do agro está no café. E o que a gente fala, assim, a gente quer que o mundo beba robusta, e você está muito certo quando as pessoas precisam conhecer mais. E sabe qual que é o problema? Que eu costumo dizer, assim, que o café robusta, ele sofreu o maior bullying agronômico da história. Porque o café arábica sempre foi considerado como um café de primeira linha, um café de qualidade, enquanto o robusta era um café para o café solúvel, para a indústria, para baratear misturas. Né? Então ele era relegado a um café mesmo de segunda linha, que não tinha qualidade. E de certa forma, isso era verdadeiro porque toda a pós-colheita, toda a cadeia não trabalhava isso de uma forma qualitativa, mas isso mudou na última década. E o que é interessante? A diversidade sensorial no café canéfora é maior do que no arábica. Os processos fermentativos que a gente trouxe agregou muita complexidade na bebida. E o que é bacana, a gente está sempre procurando por novidades, né? O café robusta, ele tem mais cafeína do que o arábica, então quem quer ir para uma festa, estudar, ele traz energia, ele é rico em antioxidantes, então ajuda a preservar. Tem estudos que a Universidade Federal Fluminense está fazendo para controle de câncer, utilizando substâncias extraídas do café, até para alopécia. Né? Então, assim, você vê que tem muita coisa legal que a gente está surgindo de todo esse contexto da socioeconomia, né, da sociobioeconomia, e que o Robusta está totalmente inserido nisso, e esses aromas e esses sabores que vêm da floresta hoje, do indígena e do não indígena, são aromas e sabores que ninguém conhece ainda, são super novos. Então, eu costumo dizer que é uma experiência gastronômica quem prova uma xícara de café Robusta. Perfeito. E no próximo bloco, a gente continua a nossa prosa sobre o café robusta da Amazônia, falando sobre consumidores, mercado global e o futuro dessa cadeia. Não sai daí. Estamos de volta com a nossa roda de conversa sobre o café robusta da Amazônia com Celso Suruí, Henrique Alves e Pedro Xavier. E seguimos com o nosso papo agora para entender como fazer o café robusta ganhar ainda mais valor e também como fazer com que os benefícios desse comércio cheguem até quem produz. E aí, para começar essa nossa rodada, eu quero saber de você, Henrique, como é que as certificações e também a diferenciação técnica podem contribuir para esse ganho de valor? Olha, primeiro a gente tem que entender
que toda essa evolução, essa revolução que aconteceu na cafeicultura foi muito baseada em ciência, tecnologia, transferência de tecnologia e no cafeicultor que acreditou em tudo isso e colocou em prática. Então você tem todo esse movimento de geração de tecnologia e uso da tecnologia. Segundo, o que o mercado consumidor quer? Um produto que tenha qualidade e que tenha segurança, que você tenha confiança que aquele produto não tem nada de químico que não deveria estar ali, que não tem mão de obra escrava, que você quer garantias. E de onde vem essa garantia? Pode vir da organização da cadeia, da rastreabilidade de toda a produção e também das certificações. Sejam elas certificações que têm um apelo mais universal, sejam certificações que vêm da ciência ou de outras instituições, né, que garantem, olha, esse café realmente ele tem os princípios de produção regenerativa, ou ele é orgânico, ou mesmo que ele não é orgânico, mas toda a parte de agroquímicos que é utilizado é tudo de acordo com o que é preconizado pelas boas práticas agrícolas, você tem consciência, você tem respeito. Então, tudo isso dá uma garantia para quem compra. E aí, você como consumidor, você tem um produto que já é agradável na xícara. Você tem confiança daquele ambiente de produção que é seguro para você e para sua família. Né? Grande parte da população bebe café, a bebida mais consumida no mundo depois da água. Né? E você tem essa constância de produção, está preservando, é um pacote completo. Né? E essa certificação realmente é um caminho, mas sempre baseado e calcado na ciência e no conhecimento, em toda essa transferência e troca. Porque a gente tem que entender também que a ciência não é um pacote fechado, ela se adequa e se adapta a diferentes realidades. Né? Então, isso é muito importante a gente entender que tem essa plasticidade e essa coevolução, né, entre o cientista e quem está produzindo e quem consome, que a gente tem que saber quem planta e quem consome e como que esse processo é feito. Então, é mais ou menos por aí, essa rastreabilidade. Perfeito. Agora, Pedro, de que jeito que as parcerias podem também serem fortalecidas e se estabelecerem de um jeito que seja justo, né, e que valorize a cadeia e também os produtores? Perfeito. O café, ele bebe desculpa a redundância, mas o café ele bebe numa lógica de produtos da sociobiodiversidade em que essa relação com a iniciativa privada, essa relação com os mercados vem evoluindo a partir de um controle e uma presença muito forte da sociedade civil. Então hoje é difícil passar a perna numa comunidade tradicional. É difícil o mercado hoje conseguir trazer benefícios únicos e exclusivos para quem é o comprador e o revendedor desse insumo, porque tem um controle da sociedade civil que sabe que se o produto é indígena, a gente precisa entender quanto de benefício fica com a comunidade. Eu acho que o Celso, existe um caráter político nessa relação, né? E hoje a gente consegue acessar bons formatos de contratos, a gente consegue acessar bons formatos de trocas que conseguem fazer com que essa comunicação, a rastreabilidade, né, as informações ao longo da cadeia saiam de quem produz e chegam em quem consome. No nosso estudo, inclusive, a gente identifica que um dos principais predicados de um produto da sociobiodiversidade são as questões de rastreabilidade. Elas podem ser formais a partir de uma chancela, de um selo ou de uma certificação. Elas podem às vezes ser informais a partir de um QR Code que está ali indicando de onde que a gente trouxe aquele produto, quem eram as pessoas envolvidas, quanto da renda dessa cadeia se mantém nessa comunidade que produz. Então são vários os formatos. O importante é que essa comunicação chegue, né? E mais do que isso, o importante é que essa relação seja transparente e justa e com o aceite, a concordância de quem produz principalmente. E aí, Celso, você que está nesse começo, né, da cadeia, que é quem produz, o que para você é fundamental de existir para que realmente
vocês recebam o preço justo e que recebam os benefícios dessa produção que chega para o mundo, que é premiada? Então, eu acho que primeiramente, né, a gente precisa conhecer mais a tecnologia, né, porque estamos ainda no início, né. Então, eu acho que a partir dali, a gente tem a gente pode ter uma base, né? O que realmente a gente precisa, por exemplo, uma estrutura, né, específico para que a gente possa produzir, né, o café e também para secagem e beneficiamento, para fazer torra também, e ao mesmo tempo a gente precisa ter o conhecimento também de fazer o negócio, né, através da nossa estrutura, as cooperativas, por exemplo, né. Então isso daí, eu acho que juntando tudo isso, eu acho que a gente vai virar aí um protagonismo, né, total do nosso negócio mesmo, né. Eu acho que a partir dali, eu acho que todo mundo, os produtores vai estar inserido e vai estar recebendo economicamente de forma bem justa, né, em cima do seu trabalho, que foi assim bem esforçado dia após dia, né. Então, assim eu vejo. Como você diz, o que é justo, né? É Sim. receber, é ter acesso para aprimorar, né, as ferramentas para aprimoramento e também o conhecimento para ter autonomia e protagonismo. Exatamente. Né? Sim. Perfeito. E aqui a gente aprende muito com vocês, né? Porque eu acho que vocês têm um sistema de governança interno dentro do povo suruí que permite a relação com os mercados de uma forma muito interessante, né, Celso? Sim, exatamente. Como o Pedro disse, né, é bem lembrado também que existe as cooperativas dentro do nosso território, né, do povo Paité Suruí. Então, através dessa também, eu acho que o primeiro passo dessa cooperativa fazer essa interlocução de fazer o contrato, o negócio com o mercado de fora, né. Então, eu acho que desse jeito, dessa forma, na verdade, o povo Paité pode ser beneficiado justo, né? Perfeito. A gente vê um pouco disso no próprio projeto Tribos, porque todo o café especial que eles produzem, eles recebem uma valorização de até o dobro do valor normal e ele é premiado por qualidade, eles têm um concurso interno, eles têm assistência técnica, então assim, tem um conjunto, e o que é interessante? Eles partem da premissa da floresta em pé, então não pode estar vinculada a desmatamento, o protagonismo indígena e a qualidade do café. Esse é o tripé. E que é desse projeto e deveria ser de todos, né? E o que é interessante nesse conjunto, que quando você vai lá no pacote, tem toda a característica do café e tem lá um QR Code, uma tagzinha, que você vai lá no Celso. Aí você conhece que o Celso que produziu aquele café, você tem uma mensagem que o Celso mandou, então você consegue fazer essa conexão, então você traz mais transparência em todo esse processo. A gente tem também o projeto com as mulheres do café, que faz um trabalho fenomenal, as mulheres eram invisibilizadas no processo, hoje elas mandam na cadeia, elas ganham todos os concursos. Então, seja nos próprios indígenas e fora disso, os jovens estão voltando para casa. Comparando um trabalho que a gente fez, um levantamento de 2010 com agora, 2025, que a Embrapa fez, da parte de socioeconomia, a gente viu que a média de idade do cafeicultor reduziu de 2010, que era 53 anos, para 47 anos em 2024. Então a gente vê assim, no intervalo curto de tempo, o jovem está voltando. Nós temos histórias maravilhosas do jovem que está voltando para trabalhar com os pais, as famílias estão se reunindo. Então assim, a gente vê todos esses benefícios que
que a cafeicultura, que trabalha com qualidade, com responsabilidade social e sustentabilidade, está trazendo, né? E isso já é uma fatia bastante interessante, porque cerca de 10% dos cafeicultores dessa região já trabalham com qualidade o café. E isso só tende a agregar. E um outro trabalho muito interessante é que o café ele fixa carbono, quase 4 toneladas por hectare ano de fixação de carbono na cultura do café. Esse é um balanço positivo, ele não é nem carbono neutro. Fizemos um estudo também que comprovou que não existe vínculo entre desmatamento recente e a produção de café, não só no Suruís, em toda a cafeicultura da região ali das matas de Rondônia. Então, pensando na UDR, né, que a Europa agora tem regras, né, isso a gente tem demonstrado essa que a gente está falando, certificação, rastreabilidade e confiabilidade em todo o processo de produção desses cafés. E aí, numa rodada rápida, eu queria que vocês falassem o que esperar, o que a gente pode ter num futuro próximo dentro dessa produção de café. Começa por você. Então, eu gostaria muito, né, mas com certeza, né, o povo Paité Suruí já está caminhando dia após dia para que a gente possa chegar nesse dia, né, que o povo Paité continua produzindo café sustentável, porque até já era sustentável, então a gente está ampliando mais ainda. Por exemplo, uma área de café está sendo feito como agrofloresta, né? Mesmo plantando café, a gente está plantando outros tipos de árvores frutíferas ou outras madeiras, né? Para que daqui para amanhã, mesmo usando, vira floresta. Então assim, com certeza a gente está caminhando para que a gente possa ser nosso protagonismo mesmo do nosso negócio, né? E produzindo com critério, respeitando a floresta, né? Mas pelo bem do nosso povo, economicamente, né? Perfeito. E beneficiando cada indivíduo que mora dentro do seu território, né? Então isso a gente está fazendo e está buscando para que isso possa ser bem melhor para todo mundo. Perfeito. Pedro? Eu acredito que o que fica disso tudo é o fortalecimento institucional, né? Mais do que a gente precisa sair do nível do CPF do indivíduo, do nível até familiar, mas saber que existem organizações de base, associações e cooperativas que quando os projetos saem, quando as empresas saem, essas organizações têm condição de seguir tocando seus negócios de forma pujante, a partir de modelos regenerativos, de modelos sustentáveis de produção, recebendo informações de mercado, mas não sendo cooptadas pelo mercado, e sim tendo capacidade de indicar, tomar suas decisões e se relacionar com esses mercados, né? Então, quando o projeto sai, quando a gente consegue deixar o território de uma forma sustentável, a gente está se preocupando com isso, que as organizações de base se mantenham prosperando, e eu acho que está muito firme de que isso vai acontecer, né, sempre. Eu acho assim, que eu sempre falo com os cafeicultores que a gente tem que sonhar, mas sonhar com protocolo. Então, o que significa? Você tem que ter um planejamento, você tem que ter técnica, tecnologia, ciência e consciência de tudo que você está fazendo. Então, nós começamos lá, evoluímos em produtividade, temos a maior produtividade média do país, né, naquela região. Nós evoluímos em qualidade, temos os cafés mais premiados do país, e eu acho que a próxima fase, e que vai ser a primordial, não só para nós, mas para o Brasil e para o mundo, é a evolução em sustentabilidade. Então, assim, eu acredito que no futuro próximo, a cafeicultura na Amazônia vai deixar de ser uma cafeicultura que preserva e que não corta árvores para uma cafeicultura que plante árvores. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai ter no futuro.
Obrigada por essa conversa tão importante sobre a produção e a valorização do café robusto amazônico, que a gente tenha um crescimento e muitas razões para a gente comemorar essa produção. Parabéns e obrigada. E agradeço também a você que acompanhou essa conversa sobre como o café robusto amazônico pode unir tradição ancestral, inovação e mercado. Se você quiser rever esse episódio e outros conteúdos do Puxirum da Amazônia, acesse o Globoplay ou o site do projeto www.prsamazônia.org.br. Até mais!